Meu marido me agrediu na frente de toda a família dele e ninguém se posicionou contra ele. Parte 2. Bem, ao invés do que quer que isso seja suposto ser. Mônica pegou o fio perfeitamente. Melissa sempre foi a inteligente no grupo de amigas delas. Lembra como ela tirou sua licença imobiliária? Agora está ganhando mais dinheiro que alguns dos homens da cidade. É tão inspirador ver uma mulher que realmente se aplica. Eu estava sendo dissecada por especialistas, minhas inadequações expostas com precisão cirúrgica. A mensagem era clara. Outras esposas eram recursos para seus maridos, enquanto eu era peso morto. Lucy havia desaparecido para seu quarto, alegando que precisava terminar a lição. Invejei sua rota de fuga. Amanda, querida. Robert finalmente levantou os olhos do telefone. Marcos me diz que você tem falado sobre voltar para a escola novamente. Enfermagem, não era? Meu coração saltou. Marcos havia prometido discutir meus planos de carreira privadamente com seus pais, para talvez obter o apoio deles para o que seria um investimento familiar significativo. Sim, disse cuidadosamente. Eu sempre quis ajudar pessoas, e com Lucy ficando mais velha, pensei. Na sua idade? Patrícia interrompeu com uma risada que não era cruel o suficiente para confrontá-la. Mas também não era gentil. Querida, escola de enfermagem é tão exigente? Todas aquelas garotas jovens com sua energia e, bem, suas vantagens. Seu tempo não seria melhor gasto focando no que você tem aqui? Mônica concordou sabiamente. Além do custo. Marcos já trabalha tanto. Parece egoísta adicionar esse tipo de fardo financeiro quando você poderia apenas... Não sei, talvez conseguir um emprego de meio período numa loja ou algo assim? Elas estavam destruindo meus sonhos com a eficiência de uma equipe de demolição, fazendo soar como praticidade ao invés de crueldade. Além disso, Patrícia acrescentou, Lucy precisa da mãe em casa. Crianças com horários desorganizados frequentemente desenvolvem problemas. Olhe para o menino Morrison, criança brilhante, mas a mãe trabalhou demais durante seus anos formativos, e agora ele está em terapia. Me senti encolhendo, ficando menor com cada palavra, até que não era nada além de uma coleção de fracassos e decisões ruins. Marcos observou tudo com a expressão satisfeita de um homem cuja família estava fazendo seu trabalho sujo para ele. O jantar foi uma aula magistral em guerra psicológica disfarçada como conversa familiar. Eu me superei com a refeição, o peru estava perfeitamente dourado, o recheio estava úmido, mas não ensopado, e o molho de cranberry tinha o equilíbrio certo entre azedo e doce. Mas a perfeição nunca foi suficiente para me conquistar paz nesta casa. Este peru está um pouco seco, Patrícia anunciou após sua primeira mordida, embora eu pudesse ver o suco escorrendo de seu garfo. Acho que está delicioso, Lucy disse baixinho, seu pequeno ato de rebelião rendendo-lhe um olhar afiado de sua avó. Crianças realmente não têm paladares desenvolvidos. Querida, Patrícia respondeu com falsa paciência. Amanda, você poderia tentar salmoura da próxima vez. O peru da Melissa Morrison é sempre tão suculento. Ela usa alguma técnica especial que aprendeu numa aula de culinária. Lá estava novamente. A comparação com a mítica Melissa, esposa e nora perfeita, que aparentemente se destacava em tudo que eu falhava em fazer adequadamente. Mônica pegou a tocha. Falando em aulas, você não disse que queria fazer algumas? O que era mesmo? Enfermagem. Ela disse a palavra como se tivesse gosto ruim. Eu mencionei. Disse cuidadosamente, ciente de que Marcos estava me observando com olhos de aviso. Como exatamente isso funcionaria? Robert perguntou, seu tom sugerindo que ele já sabia que não funcionaria. Com a agenda de Marcos e as necessidades de Lucy, parece bem egoísta abandonar suas responsabilidades familiares por alguma carreira fantasiosa. Não é uma fantasia, disse, e imediatamente me arrependi do tom defensivo na minha voz. A mesa ficou em silêncio. Eu havia cruzado uma linha ao contradizer o patriarca da família. Mônica riu, quebrando a tensão. Ah, Amanda, você sempre foi sonhadora. Lembra quando quis voltar para a escola depois que Lucy nasceu? E daquela vez que falou sobre começar um negócio de buffet? Você tem tantas ideias, mas dar seguimento nunca foi seu ponto forte. Cada palavra era uma faca cuidadosamente colocada, cortando minha confiança com precisão cirúrgica. Elas haviam transformado minhas esperanças em evidência de minha instabilidade, meus sonhos em prova de minha inadequação. Talvez devêssemos focar em ser gratos pelo que temos. Marcos disse, sua voz carregando aquele tom perigoso que eu conhecia muito bem. O tio Pete, que vinha trabalhando constantemente numa garrafa de vinho enquanto fumava seus charutos, decidiu se juntar à conversa. Sabe qual é seu problema, Amanda? Você não aprecia o que tem.
Marcos trabalha que nem um condenado, perdoe a linguagem, para prover para esta família. E ao invés de ser grata, você sempre quer mais. Só quero contribuir, comecei. Contribuir? A voz de Pete subiu. Você acha que criar uma criança e cuidar da casa não é contribuir? O que há de errado com as mulheres hoje em dia? Minha geração entendia o que casamento significava. Lucy havia parado de comer, seu garfo congelado no meio do caminho para sua boca, enquanto observava os adultos despedaçarem o caráter de sua mãe. Talvez Amanda se sinta insatisfeita porque não coloca esforço suficiente no que já tem. Patrícia sugeriu com falsa compaixão. Uma esposa feliz encontra alegria no sucesso do marido, no bem-estar do filho. Quando estamos constantemente alcançando por mais, perdemos as bênçãos bem na nossa frente. Elas estavam me sufocando com sua lógica distorcida, fazendo meu desejo por educação e propósito soar como ingratidão e egoísmo. Mônica entregou o golpe final. Além disso, Amanda, vamos ser honestas. Você tem 32 anos. Mesmo se terminasse a escola de enfermagem, estaria competindo com garotas de 22 anos que não têm todas as complicações da vida familiar. Simplesmente não é realista. Algo dentro de mim estourou. Não o tipo explosivo de estouro que leva a confrontos dramáticos, mas o tipo silencioso que acontece quando você finalmente vê claramente através de anos de manipulação cuidadosamente construída. Sabem de uma coisa? Disse, minha voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Tenho 32, não 92. E talvez essas garotas de 22 não tenham minha experiência de vida, minha motivação, ou minha compreensão do que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi ártico. O rosto de Marcos ficou vermelho. Amanda. Sua voz carregava um aviso que qualquer outra pessoa teria atendido, mas eu estava cansada de ser avisada, cansada de ser silenciada, cansada de ser diminuída por pessoas que precisavam me diminuir para se sentirem poderosas. Não, Marcos. Estou cansada de pedir desculpas por ter ambições. Estou cansada de fingir que querer mais do que isso me faz ingrata. Foi quando ele me bateu. O tapa ecoou pela sala de jantar como um tiro, e por um momento, todos congelaram. Então Patrícia sorriu, realmente sorriu, e concordou aprovadoramente. Finalmente, ela murmurou. Uma mulher precisa de limites. Deixe-me contar sobre a Senhora Stanley, professora da terceira série de Lucy, e como um projeto escolar simples se tornou a chave para nossa liberdade. Era outubro, cerca de um mês antes daquele jantar devastador de ação de graças. Lucy havia chegado da escola carregando uma pasta Manila e usando uma expressão que não consegui decifrar completamente. Séria, mas não preocupada, como se estivesse processando algo importante. Mamãe, preciso de ajuda com um projeto, anunciou, se acomodando na mesa da cozinha onde sempre fazia sua lição de casa. Eu estava dobrando roupa, grata por um momento de paz enquanto Marcos ainda estava no trabalho. Essas horas silenciosas entre o retorno de Lucy da escola e a chegada de Marcos em casa haviam se tornado preciosas para mim, o único tempo em que podia respirar livremente na minha própria casa. Que tipo de projeto, querida? Lucy abriu sua pasta e puxou uma folha de exercícios intitulada Estudo de Dinâmicas Familiares. Meu estômago se contraiu instintivamente, embora não pudesse explicar o porquê. A Sra. Stanley diz que precisamos observar e documentar como as famílias se comunicam e resolvem problemas. Lucy explicou, lendo diretamente da folha de instruções. Temos que gravar interações entre membros da família por 2 semanas, e então escrever um relatório sobre o que aprendemos. Me sentei ao lado dela, examinando a tarefa. Parecia inocente o suficiente, pedindo às crianças para notarem padrões em como suas famílias funcionavam, para identificarem estilos de comunicação, para observarem métodos de resolução de conflitos. A Sra. Stanley diz que algumas famílias são muito boas em conversar sobre discordâncias, e algumas famílias têm abordagens diferentes. Lucy continuou. Seu cérebro de 9 anos claramente trabalhando através de conceitos que eram mais complexos que o material típico da terceira série. O que exatamente ela quer que você grave? Perguntei, embora parte de mim já suspeitasse para onde isso estava indo. Lucy virou para a próxima página, que continha instruções detalhadas sobre métodos de documentação. Estudantes podiam escrever diários, criar gráficos, ou até usar tecnologia como tablets ou telefones para gravar conversas familiares. Com permissão, é claro. Ela diz que é importante capturar interações reais, não apenas o que achamos que acontece. Lucy disse, seus olhos escuros encontrando os meus. Às vezes as famílias não percebem seus próprios padrões até alguém de fora apontá-los. Senti um arrepio descer pela minha espinha. A Sra.
Stanley havia sido professora de Lucy por 2 meses, e me pareceu extraordinariamente perceptiva durante nossa conferência de pais e professores. Ela havia feito perguntas cuidadosas sobre a vida doméstica de Lucy, notando que minha filha parecia hipervigilante e excepcionalmente madura para sua idade. A senhora Stanley disse mais alguma coisa sobre este projeto? Perguntei. Lucy concordou. Ela disse que algumas crianças podem descobrir coisas sobre suas famílias que as surpreendem. E se alguém se sentir inseguro ou desconfortável com o que observa, deveria falar com ela privadamente. A mulher era brilhante. Sem perguntar diretamente às crianças para relatarem abuso, ela havia criado uma estrutura acadêmica legítima para elas documentarem e buscarem ajuda para situações familiares não saudáveis. Ela também disse que podemos compartilhar nossas gravações com outros membros da família se quisermos. Lucy acrescentou. Como se quisermos mostrar nossas observações para avós ou tios e tias que possam estar interessados nos padrões familiares. Olhei para minha filha, essa pessoa sábia pequena que parecia entender as implicações dessa tarefa melhor que a maioria dos adultos entenderia. Lucy, disse cuidadosamente, você sabe que o papai às vezes fica frustrado quando está cansado do trabalho, certo? Ela concordou solenemente. Eu sei, mamãe. A senhora Stanley diz que todas as famílias têm estresse, mas famílias saudáveis encontram maneiras de lidar com isso sem machucar umas às outras. Sem machucar umas às outras. A frase pairou no ar entre nós como uma revelação. Você gostaria que eu te ajudasse com este projeto? Ofereci, embora não tivesse certeza se estava pronta para o que poderíamos descobrir. O rosto de Lucy se iluminou com algo que não via há meses. Empolgação genuína misturada com esperança. Sim. A senhora Stanley diz que a coisa mais importante é ser honesto sobre o que vemos, mesmo que seja desconfortável. Naquela tarde, enquanto Marcos ainda estava no trabalho, Lucy e eu montamos seu sistema de documentação. Ela decidiu usar seu tablet para gravar interações, com notas de backup num caderno de composição. Praticamos com conversas inofensivas, discutindo lição de casa, planejando atividades de fim de semana, falando sobre seu dia na escola. Mas mesmo nesses momentos inocentes, notei padrões que nunca havia conscientemente reconhecido. Como minha voz automaticamente se tornava menor e mais cuidadosa quando ouvíamos o... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.